Queridos estudantes, queridas estudantes de Teologia da Unicesumar, que estão caminhando junto comigo nesse trabalho bonito de conhecer as línguas bíblicas, olha, nós abrimos hoje novas etapas da nossa formação, estudando o grego do Novo Testamento, que é um grego bastante específico desenvolvido dentro desse conjunto dos escritos bíblicos. Nós já fizemos uma boa caminhada com o hebraico, né? Eu sei que não foi aquela caminhada vagarosa, tranquila, a gente fez um trote bastante rápido, conhecendo os principais aspectos da gramática hebraica. Foi um curso introdutório, bom, rápido, claro, mas muito bom para que a gente tivesse ali conceitos principais para entender alguns elementos quando a gente lê os comentários bíblicos, quando nós vamos para a literatura específica bíblica, já temos aqui alguns elementos importantes. O mesmo, gente, nós vamos fazer agora com o grego do Novo Testamento. Agora indo com um pouco mais de tranquilidade no grego, porque eu sei que a gramática do grego é um pouquinho mais complicada para nós, os estudantes que falamos a língua portuguesa. Nós vamos precisar também aqui relembrar alguns elementos do português que vão nos ajudar bastante a compreender a estrutura formal e a organização dos elementos dentro da frase, que nós chamamos de sintática. Essa organização dos elementos e a função que cada elemento estabelece dentro de uma oração e depois das frases. Vamos fazer um caminho bonito. Eu quero mais uma vez relembrá-lo. Faça o seu estudo com o seu caderninho do lado, para que você anote ali as palavras, treine depois as palavras em grego e, sobretudo, para que você possa fazer aquele caminho bonito de parar um pouquinho o vídeo, voltar um pouquinho, ver ali algum elemento de gramática que parece um pouquinho mais complicado. Às vezes a gente precisa recorrer a algum livro, a algum outro elemento, mas faça esse trabalho assim com calma, tranquilo, de um jeito bonito, que eu tenho certeza que só vai contribuir para a sua formação dentro dos estudos bíblicos, tá bem? A nossa primeira parte é relembrar alguns aspectos básicos do grego que nós já vimos na nossa disciplina de línguas bíblicas. Quero convidar você a relembrar comigo o que é o grego koiné. Nós temos, minha gente, vários dialetos gregos que foram falados em diferentes épocas e que tiveram também diferentes pesos dentro do mundo grego. É importante lembrar que a Grécia ela não nasce como um grande império. A Grécia, na verdade, nasce da organização de várias cidades bastante fortes. As mais famosas que a gente conhece, estuda no geral no ensino médio, são Atenas e Esparta. Mas o mundo grego, nesse caminho, vai, claro, em cada uma dessas cidades, falando um tipo de um dialeto diferente. Qual é o dialeto bíblico? É esse daqui, do período koiné. Funciona mais ou menos assim. No século IV, nós tivemos um grande trabalho de unificação feito por Alexandre o Grande. Na verdade, o pai dele já tinha conseguido fazer uma coligação entre algumas cidades importantes da Grécia. E essa coligação entre as cidades começa a sair pelo mundo de maneira expansionista, tentando encontrar novos mercados, tentando, claro, dominar o mundo conhecido na época. Com isso também o grego, que começa a ser falado, é esse grego que você vê em tela, o Hellenistike koiné, ou a Hellenistike koiné. Deixa eu ver se eu estou aqui com a minha canetinha. Vocês já sabem que eu tenho problema com essa canetinha, né? Mas aos pouquinhos, depois acho que da 100ª aula, eu consigo aqui dominar essa caneta. Vamos treinando, igual no grego e no hebraico. Depois que a gente faz bastante aula, bastante exercício, a gente consegue dominar bem. A Hellenistike koiné, gente, é esse grego que foi falado no período de Alexandre. É um grego mais universal. É mais ou menos assim. Para quem gosta de estudar inglês, ou quem já estudou inglês na vida, se pega algum texto clássico do inglês britânico, por exemplo, pega William Shakespeare para ler, vai ter dificuldades, porque é um inglês que tem palavras que a gente não conhece, que tem uma organização um pouco mais rebuscada, mais nobre, né? Também o grego tinha diferentes dialetos, jônico, ático, dórico e por aí vai, e eles tinham maneiras diferentes de se expressar. Entretanto, quando nós chegamos no século IV, como o mundo inteiro começa a falar grego, nós temos um modelo um pouco mais simples de grego que é falado. Então esse é um grego mais popular, que começa a cair nas graças do mundo e se torna como se fosse a língua comercial da época. É de fato assim como se fosse o inglês hoje para nós. Se você viaja para qualquer parte do mundo falando inglês, você se vira, sempre encontra alguém ali que fala um pouquinho de inglês. Também naquela época sempre tinha alguém que falava um pouquinho de grego, tá bom? Vamos ver 3 características que ajudaram nessa proliferação do grego dentro desses povos antigos. Vamos dar uma olhada? O primeiro deles, o primeiro motivo para a universalização da língua grega, é a extensa colonização e domínio romano. Claro, quando depois Roma também toma conta de todo mundo conhecido na época, eles trazem um pouco do dialeto grego.
Depois nós temos uma união política, comercial e cultural entre gregos e romanos. E por fim a aproximação dessas culturas pelas conquistas de Alexandre o Grande. Ok, gente, vamos caminhar porque eu sei que nós falamos já bastante disso nas nossas aulas introdutórias ali na disciplina de línguas bíblicas. Então o que eu preciso fazer com vocês agora é o seguinte: vamos relembrar o alfabeto e você já sabe. Vale a pena escrever o alfabeto em fichinhas, por exemplo, para que você possa estudar. Coloca ali umas 5, 7 fichinhas em um potinho. Daí, a cada dia você tira elas, olha para a letra e tenta relembrar o nome dela. E o nome é correspondente em português. Depois você escreve atrás o nome é correspondente e pronto. Tenta ver ali se você acertou. Memoriza ali mais ou menos 5 letras por dia, que em uma semana boa de estudos você já conseguiu memorizar o alfabeto todo. E você já sabe, aqui a gente vai trabalhando com o alfabeto em vários momentos. Então é importante treinar no intervalo que você tem entre as aulas, tá bem? Eu vou aqui falando do alfabeto e vou relembrando junto com você como se escrevem as letras, mas também lembrando um detalhe. Nós temos maneiras um pouco diferentes de escrever as letras, dependendo até da própria caligrafia das pessoas. Então, com tranquilidade, com paz, a gente vai fazendo aqui um modelinho de escrita, tá bom? Ainda que você possa encontrar outros diferentes na internet ou em outras aulas. Tudo bem? Vamos para o alfabeto grego, então? Vamos lá, vem comigo. A primeira letra do alfabeto grego é a letra alfa. Essa é bem conhecida, né? A gente tem os textos bíblicos que falam do alfa e do ômega. A letra alfa, ela tem um exemplo aqui, o nome da letra, alfa, e o exemplo agape, amor. Aqui ela está com agapi, está com uma forma fonética do grego moderno. Depois a letra beta, essa daqui. O nome da letra beta, a correspondente no português é a letra B. E depois nós temos como exemplo baso, o vaso. Depois temos a letra gama. Aliás, vou fazendo assim, vou colocar aqui do lado um maiúsculo, tá bom? Nem sempre o maiúsculo é bem parecido assim no português. Opa, esse azinho ficou aqui com a caneta não me ajudando. O problema é da caneta, né? Do professor que não mexe direito com ela. Ah, é o azinho normal nosso. O beta também é o nosso B normal. O gama, está aqui a nossa letra G, ainda que o gama em alguns elementos ele tenha valores fonéticos diferentes. Aqui, como exemplo, gala, leite. Depois, o delta. Delta. Esse a gente conhece bem pela matemática, né? O formato maiúsculo dele pela matemática. Nossa letra D. Aqui a gente tem dentro, árvore. Depois nós temos a letra epsilon. Essa dá um pouquinho de... Ah não, essa daqui é um pouco mais tranquila. A gente tem outro formato para fazer o E. E daí, olha, escrevendo primeiro a maiúscula, depois a minúscula. No grego nós temos um pouco disso, como no hebraico, né? Uma mesma correspondente no português, ela tem diferentes formas de ser escrita no grego. O epsilon. Depois nós temos o zeta, que a gente costuma falar um zeta, com um Dzinho na frente, tá bom? Zeta. Esse é um pouquinho mais difícil de escrever. E o Z normalzinho. Deixa só eu fazer mais uma vez aqui para ficar um pouco melhor para você. Bom, esse é o nosso zeta. Agora nós temos uma outra maneira de fazer o E. Aqui a gente está com o valor fonético do I, porque esse é um modelo de alfabeto grego moderno. Mas esse H nosso, maiúsculo, ele não é o H no português. Esse Nzinho minúsculo, ele é o E no português, e não o H, tá bom? Então aqui a gente tem como exemplo Hélios, que significa o sol. Em cima a gente tinha o zeta, zoe, vida. Vou colocar aqui do ladinho o valor de transliteração para nós. A letra A a gente translitera como A, o beta, o alfa como A, o beta como B, o gama no geral como G, ainda que tem algumas variantes, o delta como D, o epsilon como E, o zeta como Z, zeta, o eta como E também. Depois a gente tem o θ.
esse é um pouquinho diferente. A gente vai transliterar como TH. Para escrever ele é simplesinho, assim. E depois um pouco mais gordinho para fazer a maiúscula. Alguns podem fazer também assim. É comum a gente encontrar assim. O θ, ele tem um pequeno detalhe de pronúncia. Ele é feito como se fosse o thin no inglês, mas a gente vai falar um pouquinho disso adiante, tá bom? A outra letra grega que nós trabalhamos é o iota. No minúsculo a gente coloca um izinho, só que sem o ponto, tá, gente? Não esquece de não botar o ponto não. E aqui o i maiúsculo. Para transliterar, nós usamos o i, normal no português. Depois a letra K, que ela vai ser o nosso K no português, ou pode ser o nosso C também. Lembrando que o C aqui é sempre duro, né? Então vou colocar aqui entre parênteses um C, porque vocês podem encontrar outras formas de transliteração como C. Então minúsculo e maiúsculo. Depois nós temos o lambda. Não estou falando os exemplos aqui para vocês, né? Vamos comigo então desde o comecinho aqui, desde a primeira linha. Do iota a gente tem ideia como exemplo. Do kappa nós temos kalemera, bom dia. Do lambda nós temos logos, palavra, ensino. Lambda nós escrevemos assim, o minúsculo e o maiúsculo assim. Ele é o nosso L no português. Depois nós temos o Mi. O Mi é o nosso M. Ele parece no formato minúsculo um U. Então às vezes o pessoal confunde um pouquinho. E no maiúsculo é tranquilo, ele é o M. Aqui a gente tem mamá, mamãe. Opa, dá para ver já que muitas palavras gregas, elas são a base para algumas palavras nossas do latim, não é mesmo? Vamos para a palavra seguinte, o ni. O ni é o nosso N no português. Agora, olha aqui o detalhe, gente. O ni minúsculo, ele é um V. Que estranho, né? Mas é um V mesmo. No grego nós não temos o V, então esse Vzinho minúsculo, ele é o N. Dá confusão aqui. Aqui nós temos o xi. O xi ele dá um pouquinho de problema. Bom, aqui o exemplo só do ni é o neró, água. Vamos pegar aqui como exemplo, vamos pegar aqui o nosso xi. A gente vai trabalhar com KS ou CS nas nossas transliterações. Ele vai ser escrito, isso dá um pouquinho de trabalho também para escrever. Então, esse é o minúsculo e o maiúsculo é assim, tá bom? Ele não tem uma correspondente bem exata no português. Como ele é chamado de xi, a gente passa para o português como KS ou CS. Então, nós temos como exemplo xenos, estrangeiro. Depois a letra O tem duas formas no hebraico, olha com o hebraico na cabeça. No grego de fazer a letra O, esse é o nosso O mesmo no português. Então esse é o primeiro, o ômicron, como nós chamamos. O minúsculo é o O maiúsculo é o O como no português, normalzinho. O nosso exemplo aqui é o nomos, a lei. Parece muito na Bíblia esse termo, nas cartas paulinas. Aqui nós temos, gente, agora lembrando as aulas de matemática. Olha só, esse é o π. Bem conhecido nosso, né? 3,1416 e por aí vai, já não lembro mais do valor do π. No minúsculo nós fazemos assim e o maiúsculo assim, ok? Seguindo, não se esqueça, dá uma pausa aí no vídeo depois e vai copiando cada uma dessas letras, faz o seu alfabeto próprio, tá bom? Vamos lá, a letra Rho. A letra Rho também dá confusão, ela é a nossa letra R no português. O Rho, ele tem um pequeno detalhe. Ele parece um P, tanto minúsculo como maiúsculo. Ainda que ele seja um pouquinho mais redondo, eu vou fazer ele até um pouquinho mais redondo aqui, para ficar mais fácil. No minúsculo, o maiúsculo ele é o P mesmo. A gente costuma fazer ele redondinho assim, tá bom? Então aqui nós temos crasse. Crassi, na verdade, vinho. O sigma, ele dá um pouquinho de problema também, ó. É o nosso S. O minúsculo, ele tem dois formatos. Se ele está no meio da frase, ele aparece assim. Se ele está no final da frase, ele aparece assim, no final da palavra, perdão, assim.
O maiúsculo, ele parece um E. Para quem é das matemáticas e está fazendo já a sua segunda graduação em teologia, sabe que lá no computador, lá no Excel, a gente usa o sigma como fórmula, né? Como o botãozinho de fórmula. Beleza, vamos para o tau. O tau também é bem conhecido pelo mundo religioso. Nós podemos fazer ele assim, mais redondinho, minúsculo. O maiúsculo é o nosso T. E aqui a gente tem como exemplo o táxi. Táxi é o moderno mesmo. É a forma de falar táxi no grego moderno. Aqui nós temos uma letra que vai dar um pouco de dificuldade, chamada Y. O Y nós vamos transliterar como Y ou como U. São duas formas possíveis. Aqui a gente vai ter que fazer ele mais abauladinho. Aqui ele tem o I porque ele é do hebraico moderno, tá? Então desconsiderem esse I. Ele é um pouco mais abauladinho. Lembrem de diferenciar? Vou escrever aqui em cima para você dar uma olhadinha. O U do Ni, que são diferentes, tá bom? Um tem a ponta abaulada, o outro tem a ponta aguda. E o maiúsculo do Y é como o nosso Y mesmo em português. Aqui, como exemplo, nós temos Tique, que significa destino. Vamos para o Fi. O Fi é o nosso F. Ele tem o formato minúsculo assim e o maiúsculo um pouco maior. Ainda que ele possa aparecer também, vou escrever aqui em cima, nesse formato. É comum a gente encontrar assim, tá bom? Depois nós temos o Ki. Para diferenciar o Ki do Kappa, a gente vai colocar um CH. Mas sempre lembrando que ele não é um CH como no português, no formato Xi. Ele é sempre no formato Ki. Assim como se fosse o CH no alemão, Bar, tá bom? Então ele é um Ki. Ele também não é tão duro como eu estou falando aqui. Ki, eu falo para ficar um pouquinho mais fácil para nós que somos de fala portuguesa. Mas, por exemplo, uma palavra que nós temos muito conhecida no Novo Testamento, nós temos uma palavra muito conhecida no Novo Testamento chamada charis, graça. No geral a gente fala caris, mas ele é um pouco mais aspirado. O correto seria charis e não caris, tá bom? Vamos lá. Como que a gente escreve o Ki? Bem simples. O Ki é como se fosse um xizinho. O minúsculo e o maiúsculo. Bom? Cadê a perninha aqui que faltou? Beleza. Nós temos como exemplo herin, mão. Ok? Tá dando para relembrar, gente? Nós trabalhamos bem rapidinho isso na nossa aula de línguas bíblicas, né? Vamos agora para o psi. Se tem alguém aí que é psicólogo, já conhece. Nós transliteramos para o português como um PS, o psi. E ele tem o formatinho de psi, minúsculo e maiúsculo um pouquinho maior. É de onde vai dar origem a nossa psicologia. Psari, no grego, é peixe. E agora a gente chega no último. É fácil da gente saber quando chega no finalzinho do alfabeto grego, né? Jesus fala que ele é o alfa e o ômega, ou seja, que ele é a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. E olha que importante, o nosso ômega, gente, ele é também um O, mas escrito de maneira diferente, tá bom? Então ele aparece como se fosse um W, um bem abaulado. E o maiúsculo é como se fosse uma ferradura, parecido com uma ferradura, tá bom? Nada de superstição, tá? É só o formato da ferradura mesmo. Então essas são as palavras gregas. Vamos relembrar desde o começo aqui, as palavras, as letrinhas do nosso alfabeto grego. Vamos relembrar aqui desde a primeira? Se você quiser, leia junto comigo aí na sua casa. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi e ômega. Esse é o nosso alfabeto. Vamos relembrar alguns aspectos, uns elementos básicos desse alfabeto. Em primeiro lugar,
É importante lembrar que o texto bíblico, os mais antigos manuscritos que nós temos, papiros e pergaminhos, no geral são papiros para o Novo Testamento, eles são escritos todos com letra maiúscula. Essa é uma maneira corrente de escrita. As próprias inscrições, se você tiver, de repente, a chance de algum dia viajar lá para a Europa e ver as inscrições do Império Grego e do Império Romano, você vai encontrar tudo escrito em maiúscula. Ou se você der também ali uma buscada na internet, em algumas imagens e tudo mais, no meio do estudo de arqueologia e tudo mais, você vai encontrar certamente as escritas em letra maiúscula e já vai poder entender, já vai reconhecer as letras. Entretanto, com o tempo, para que ficasse um pouco mais fácil de escrever, em que sentido? Letras minúsculas, elas ocupam menos espaço. Então, também se gasta menos papiro ou pergaminho para se escrever. E era um pouco mais barato, então é escrito em letra minúscula. Então, com o tempo, nós vamos transformando os manuscritos todos com letra maiúscula, chamados de unciais, em manuscritos feitos com letra minúscula. Tá bom? Os mais antigos, no geral, eles estão de maneira esmagadora feitos em letra maiúscula, ainda que nem sempre eles reflitam a cópia de um texto muito antigo. E aí tem um problema também, essa é uma dificuldade para nós que estudamos um pouquinho de grego, daí a gente vai empolgado para a internet procurar, ver ali como estão os manuscritos, né? Se você quiser, aliás, procure ali Códice Alepo, com 2 P's, Alepo. É uma das cópias mais antigas que nós temos do nosso texto do Novo Testamento. Códice Alepo é do Antigo Testamento. Do Novo Testamento você pode procurar vários códices. Procure, por exemplo, o Códice Alexandrinos, que é um dos códices mais famosos, esse no Novo Testamento que nós temos. Alepo e Leningradenses do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos o Alexandrino, os Sinaíticos, o Beza e Cartaginenses e vários outros. Mas um bem representativo é o Alexandrinos. Procura ali, Códice ou Codex Alexandrinos. Daí você vai ver que nós temos lá todas as letras maiúsculas que são escritas, as palavrinhas coladas umas às outras. E coladas umas às outras, é claro, fica mais difícil da gente ler, porque nós precisamos conhecer, ter um vocabulário relativamente suficiente, bom, para que a gente reconheça as palavras e consiga fazer a diferenciação. Não é fácil no começo, viu, gente? Mas tudo bem. As minúsculas apareceram a partir do século IV, dando menos volume para os textos. Alguns elementos aqui para nós lermos o alfabeto. O sigma tem mais de uma forma, veja lá. No meio da palavra ele vai aparecer nesse formato. No final da palavra, sempre nesse formato. O grego, diferente do hebraico, ele não se escreve da direita para a esquerda. Se escreve como no português, da direita para a esquerda. Então fica mais fácil de reconhecer a última e a primeira palavra. Atenção, vou até completar aqui porque faltou um Lzinho aqui. Para as letras que confundem. Então nós temos o eta, que é o E. Nós temos o mi, que parece um U, mas é o M. Nós temos o ni, que parece um V, mas é um N. Nós temos o rho, que na sua forma minúscula parece um P, e na maiúscula também. E nós temos o eta maiúsculo, que parece um H, que é na verdade o nosso H. Então, atenção, atenção. Redige essas palavras, coloque o significado delas, coloque o formato em português em uma tabelinha separada para que você não se esqueça disso. E claro, se você quiser para facilitar, dou uma dica que eu usava bastante quando eu comecei a estudar tanto o grego quanto o hebraico. Faz a tabelinha e deixa ali no seu caderninho, no lugar que você veja sempre. Ou você pode colocar no espelho do seu banheiro, conversa com o pessoal da família, fala, peço a permissão aqui para colocar uma coisinha no espelho do banheiro. Até você memorizar todas essas pequenas regrinhas, tá bom? Coloque em lugares que você vê sempre, que é uma forma bem boa de nós memorizarmos. Vamos continuar conhecendo um pouquinho de alguns pequenos elementos de pronúncia. Claro, gente, a pronúncia do grego antigo, ela sempre vai ser hipotética, como de qualquer língua antiga. Porque nós não tínhamos alguém que gravasse para que nós escutássemos, claro, naturalmente. Então hoje nós temos uma tentativa de reconstrução da pronúncia do grego antigo. Claro que essa reconstrução nem sempre é perfeita. Por isso, vou passar alguns elementos que são no geral comuns, mas a gente pode encontrar maneiras diferentes de pronúncia dependendo de diferentes autores, tá bem? Então vamos lá. O gama, sempre que ele aparece antes de outro gama, de um kappa, antes de um psi ou antes de um ki,
ele sempre tem o som de N. Em outros casos, ele sempre tem o som duro de G, não como girafa, mas como garrafa. Assim como nós vimos no hebraico também. O G no hebraico tem o mesmo esquema. Veja, por exemplo, essa palavrinha que vai aparecer. Eu vou transliterar aqui junto com vocês. Angelos. A, primeiro o alfa. Depois nós temos 2 gamas aparecendo. Se nós temos 2 gamas, um do lado do outro, então a gente vai seguir essa regrinha. O primeiro deles tem o som de N. An. Ele tem um acento agudo. An. G. L. O. S. Angelos. Tá bom? Fique atento então. Apareceu aqui essa duplinha que eu estou mostrando para vocês, de 2 gamas. O primeiro deles tem som de N. Se aparecer um gama e um kappa, mesma coisa. O gama, ele vai ter som de N. Tá bem? Ótimo. Vamos adiante. O sigma, ele sempre tem som de SS e nunca o som de Z. E isso é importante para nós. Veja lá. Vou aqui junto com você transliterar o primeiro versículo da Bíblia. Marcos capítulo 1, versículo 1. Letra A, nós temos aqui um Rho, não é um P, atenção. Um Ki e um E. Olha também aqui é um E, viu gente? Não é um N não. Apareceu o N no hebraico, você sabe que é o E. Arque. Tu. Evangelion. Olha de novo aqui. Opa, que bom. Nós temos aqui 2 gamas. Então, o primeiro deles é um N. Evangelion. Lambda, iota, li, on. Evangelion. Perdão, aqui é Evangelio. Ele está flexionado. O Evangelion aqui vira Evangelio. Canetinha, volte para mim, Evangelio. Aqui, gente, na segunda linha aparece um nome importante para nós que somos cristãos. Veja lá. Vamos começar com iota. Aqui apareceu um N. Já sabe, apareceu o N. O N no grego não é N. O N é um E disfarçado. E aqui aparece o sigma. S, O, U. E depois um Ki, R, iota, outro sigma, tal, U. Nós vamos ler aqui Iesu Cristo, não Iesu, como alguns dizem. A gente está acostumado no português, se aparece um S só, nós lemos algumas vezes com som de Z. Aqui não, é sempre Iesu Cristo, é o nome de Jesus Cristo. E embaixo, Ruiu Teu. Vou continuar aqui transliterando com você. Ruiu. Eu vou ter que colocar um H antes, logo a gente vai aprender o porquê. T-U. Então, traduzindo, arque, princípio, do Evangelium, do Evangelho de Jesus Cristo, Ruiu Teu, Filho de Deus. Arque tu Evangeliu, Iesu Cristo, Ruiu Teu. Ok? Vamos lá, gente. Agora a gente precisa falar do Y. É uma letra importante para nós. O Y é pronunciado como o U francês ou como o U alemão. Na verdade, aqui é o I francês, o I. Ou o U alemão. O U com trema alemão também tem som de I. É o I com biquinho mesmo, é o francês mesmo. Por isso, gente, quando aparece o Y, nós vamos colocar ele sempre transliterado como Y. Sempre não, perdão, exceto em alguns casos quando ele aparece com outras vogais. Se ele aparece com outras vogais, ele vai continuar sendo U. Aqui a gente vai começar a guardar uma regrinha importante, gente. O Y, que é uma letra muito frequente no grego, se ele está coligado, juntinho na sílaba, com uma consoante, ele tem som de Y no português. Se ele está coligado, se ele está abraçado na mesma sílaba com uma vogal, ele tem som de U no português, tá bom? Como em uva, tem som de U. Então essa letrinha ela tem 2 sons, ela pode ter o som de Y se ela está abraçada na sílaba com uma consoante,
Se ela está abraçada na sílaba com uma vogal, ela tem o som de U, tá bom? Guarda essa regrinha que a gente vai usar bastante ela. Continuando com alguns elementos de pronúncia. Nós distinguimos na nossa escrita o que, vou escrever aqui embaixo, o que como CH e o K com K. É importante que a gente diferencie isso na escrita para que o leitor que leu um texto transliterado possa reconhecer de que letra nós estamos falando, ainda que o som seja parecido. Vamos fazer a transliteração aqui embaixo? Primeiro aparece um K. Depois, olha só, aparece um Y. Atenção, aqui ele está na sílaba junto com o K. Está com consoante, nós transliteramos como Y. Ki. Depois um Rho, R, Iota, O e S. Kyrios. Nome do Senhor, significa Senhor no Novo Testamento. E lá no Antigo Testamento também vai significar Senhor, é o nome de Deus no Antigo Testamento, tá bom? Então aqui tem o som de Kyrios. O que ele vai ter um som um pouco mais aspirado, como eu mostrei para vocês. Nós vamos ver ali a palavra Christos. É parecido, mas tem uma leve diferença. Um é um pouquinho mais duro que o outro. Vamos transliterar a segunda palavra da nossa listinha aqui. Apareceu o que, vamos transliterar como CH. Um Rho, R, um Iota, I, Sigma, Tau, Ômicron e S. Veja só, o Sigma aparece... Opa! Circulando o Rho como se fosse o Sigma. Vamos apagar aqui. Vem a caneta. Veja só, nós temos um Sigma aqui no meio e um Sigma aqui no final. É a mesma letra. No meio da palavra o Sigma aparece nesse formato, no final da palavra aparece nesse formato, tá bom? Christos. Ele tem uma certa aspiração, esse aqui. Então nós não vamos ler Christos, nós vamos ler Christos, tá bem? Por isso nós escrevemos um com CH e o outro com K. Podia ser com C também, mas para nós fica um pouco estranho no português. Então colocamos o K, com uma pequena diferença de aspiração. Tudo bem? Podemos seguir, gente? Está dando para acompanhar, imagino, né? Por enquanto estamos tranquilos, sem muita gramática, ainda dá para acompanhar bem. Nós distinguimos duas letras, o Ki e o K. Vamos agora trabalhar com as duas letras que formam o som de T no hebraico, que também tem uma certa diferença. Veja comigo. Nós vamos distinguir o θ do Tau. O θ, ele vai ter um som para nós como se fosse, por exemplo, no inglês, thin. A gente constrói esse θ com a língua na ponta do dente. Ela é uma consoante construída aqui no dente, no lábio. Então ela é uma labiodental, a gente produz aqui no dente. Então nós não falamos seco, thin. Nós falamos no inglês thin. Do mesmo jeito, nós não falamos θ, nós falamos θ. Tá bom? Também não é super aspirado como se fosse um F, θ, é θ. É difícil para nós, né? Precisa de treinamento. Você pode até pausar o vídeo aí, faz algumas repetições de θ, tá bom? O Tau ele é um pouco mais seco, nós falamos Tau mesmo, naturalmente. Vamos ver isso em palavras. Vamos fazer mais transliteração aqui junto comigo? Vamos lá. Vamos essa primeira palavrinha, vou transliterar aqui em cima para você. Começamos com o Mi, um alfa, aparece o θ. Vou colocar ele como TH. Olha aqui o N disfarçado, é o E disfarçado de N, né? Mate, T, com S no final. Matetes. Aqui é difícil a gente fazer diferenciação na fala, né? Mas a gente tem que lembrar que primeiro aparece o θ, depois aparece o Tau. Então nós vamos ler matetes. Matetes. O primeiro TH, ele precisa ter a língua ali no meio do dente, língua presa, tá bom? Matetes. Matetes significa discípulo. Ali embaixo nós temos o nome de Deus. Então Deus nós transliteramos como TH, o Epsilon, o Ômicron e o Sigma. Theos. Mas aqui ele tem o
teta, não é o tal. Então nós não lemos teos, nós lemos teos. Teos. Tá bem? Vamos fazer mais uma diferença, gente, entre as duas outras palavrinhas que têm o mesmo som. O ômicron e o ômega, depois o epsilon e o eta. O que diferencia essas letras é a brevidade. Você deve se lembrar, porque nós já vimos isso no hebraico. No hebraico nós tínhamos uma vogal longa, uma vogal breve e uma semivogal. O que diferenciava essas três vogais é a brevidade. Algumas são um pouco mais longas e outras são um pouquinho mais curtas. É claro que isso na fala é difícil para nós, que nós somos nativos da língua, diferenciar sem muito treinamento. E é claro que na fala corrente, muito rápida, nós perdemos esses traços de uma vogal mais alongada e uma vogal tão curta. Agora, eu trouxe aqui, a partir de uma obra que eu trabalho bastante, de um grande pesquisador do Brasil em Bíblia, chamado Cláudio Vianney, uma frase antiga feita por um grego chamado Cratino, que diz assim: o insensato caminha como uma ovelha, dizendo bé, bé. Veja só, a gente vai ver, quando ele escreve esse bé, é um bé alongado, claro que ele está repetindo o som da ovelha. Agora, qual será a vogal que ele vai usar para representar esse bé alongado, esse e alongado? Vamos lá, vou transliterar aqui embaixo com vocês. Ro, de, elítios, hosper, probaton, bé, bé, legon, badizei. Ok, então só para que vocês percebam que quando ele faz o som da ovelha, ele vai usar o eta, ou seja, o eta ele tem um som mais alongado. Rodelithios, hosper probaton, be, legon badizei. Ok? Continuando, minha gente, vamos com os nossos ditongos. Vocês se lembram o que é um ditongo em português? É bem simples. Você deve se lembrar que no português nós tínhamos os ditongos e os hiatos, ainda que a gente não lembre exatamente o que significa, né? Um ditongo é um encontro de duas vogais que elas são pronunciadas na sílaba dentro da mesma sílaba. Por isso elas têm a pronúncia feita com o mesmo formato vocal. Então, quando o A e o E são pronunciados juntos, nós dizemos que eles são um ditongo. Se nós separamos a pronúncia, porque eles são muito diferentes, e o formato da boca, na verdade, é diferente, pronunciando os dois, nós temos aqui um hiato, que é a separação das vogais. Então, um ditongo é quando essas vogais elas aparecem em uma sílaba e são pronunciadas juntas. Tá bem? Vamos um pouquinho ali para ver os nossos ditongos, claro, no grego. Vamos lá. No grego nós temos o ai. Ele é pronunciado como ai. Ei, Basileia. Aqui está separado, não é ditongo, na verdade, né? Ei. Oi. Ui. Ao. Eu. Quebrar de novo eu. Aqui deveria ser um O. Ah não, o ou está aqui. Esse é importante para nós, gente. Por quê? Veja só. Quando o O e o U aparecem juntos, isso a gente precisa se lembrar. Ele vai ter o som de U. U. Por exemplo, no grego M-O-U, nós transliteramos como M-O-U, mas a nossa leitura não é mou, a nossa leitura é mu, tá bem? Isso é bem importante. Sempre que o O e o U aparecem juntos, o ômicron e o Y, eles vão ser lidos como uma única vogal U. Eles se coligam, eles se fundem.
ômicron e Y juntos, O e U juntos no grego, viram U, tá bem? Guarde isso porque no meio das nossas transliterações nós vamos usar bastante esses termos, tá bem? Vamos agora, gente, falar de um termo que ele tem um nome bastante estranho para nós, chama-se espírito. Sempre que uma palavra no grego começa com vogal, essa vogal é marcada por um acento, que é um acento chamado espírito. Esse espírito pode ser um espírito brando, ou suave, ou leve, dependendo do autor que nós seguimos, usam terminologias diferentes. O espírito brando, ele não é pronunciado, ele indica que nós temos que ler a palavra normalmente. Sempre que aparece o espírito áspero, significa que a gente tem que deixar a garganta áspera para falar a palavra. Então nós vamos falar ela com um H na frente, fazendo uma certa aspiração. Tá bom? Trouxe aqui alguns exemplos para nós trabalharmos. Vamos acompanhar aqui juntos. Você vê aqui no nosso slide que nós temos as duas marcas que nós usamos para o espírito brando e para o espírito áspero. Olha só. Deixa eu selecionar a minha canetinha. Para o espírito brando, nós temos essa apóstrofe no português. Para o espírito áspero, nós temos essa apóstrofe. Olha só a dica já que eu dou, que eu usei quando eu comecei a estudar o grego. O espírito áspero está viradinho para a palavra. Se ele vira para a palavra, ele muda a palavra. Tá bem? Já guarda isso. O espírito áspero, ele está viradinho para a palavra, então ele vai mudar o começo da palavra, aspirando um pouco mais. O espírito suave não muda a palavra, e o espírito áspero, ele dá um começo um pouco mais aspirado, como se a gente tivesse um Hzinho na frente. Veja só, no inglês nós temos a pronúncia de palavras que começam com H sendo aspiradas. Por exemplo, here, nós não lemos ear, nós lemos here. Vou escrever aqui para você para ficar um pouquinho mais fácil. Lá no inglês, a palavrinha here, que significa aqui, ela é lida com esse H aspirado. Here, tá bem? Isso nós vamos usar para os nossos espíritos ásperos. Já acontece nessa primeira palavra que eu mostro para vocês. Vamos fazer aqui a nossa transliteração. A primeira letra, ômicron, um delta, um ômicron e um sigma. Odós. Nós leríamos odós normalmente se não fosse esse sinalzinho, esse espírito áspero. Vejam que ele está viradinho para a palavra. Se ele está virado para a palavra, ele muda ela. Então, na nossa transliteração, nós colocamos um H na frente. E nós não lemos odós, nós lemos rodós. Tá bem? Vamos para a segunda palavra. Olha aqui, já aparece um ditongo, que nós vimos que ele vai mudar a nossa pronúncia. Sempre que nós temos um ditongo no começo da palavra, o espírito aparece na segunda letra, mas ele vai mudar desde o começo da palavra. Veja lá. Aqui nós temos a palavra céu. Odós significa caminho, uma palavra muito usada por Marcos, o Evangelho de Marcos. Aqui nós começamos com um O, um U, um R, um A, um N, um O e um S. Estou fazendo rapidinho aqui porque a gente já está no finalzinho da nossa aula. Como o espírito que aparece aqui é um espírito suave ou brando, nós não mudamos a palavra. Nós vamos ler Uranós. Lembre-se que o O e o U, quando estão juntos, o ômicron e o Y, são lidos como U. Uranós. Tá bem? Tendo o espírito brando, a palavra não muda. O mesmo acontece com a palavrinha aqui de baixo, que nós já vimos. Vou transliterar ela aqui. E tem um eta disfarçado, um E disfarçado de N, um S, um O e um U, e um S. Jesus. Jesus. Aqui nós temos o espírito brando, então não vai fazer diferença para nós na palavra. Aqui embaixo já muda a coisa, veja lá. Nós começamos com um ditongo, ou seja, com um encontro de vogais. Vou colocar aqui a palavrinha como se não tivesse o espírito. Uios. Uios. Como ela tem o espírito, tudo bem, ele vai aparecer na segunda letra, porque a palavra ela começa com um ditongo, aparece com duas vogais. Então ele fica na segunda vogal. Mas ele está viradinho para a palavra, estão vendo? Virado para a palavra é o espírito áspero. Então ele precisa ser lido com H no começo. Ruios.
Tudo bem? Huios. Uma exceção vai acontecer. Ixi, agora complica tudo. Não, não complica tanto assim não. Bem suave, bem tranquilo. Eu falei para vocês que nós usamos esse acento, o espírito, sempre que uma palavra, sempre que ela começa com uma vogal. Isso é uma regra. Sempre que ela começa com vogal, nós usamos ou espírito brando ou espírito agudo. Áspero, forte. Com espírito áspero, nós transformamos a pronúncia da palavra. Uma única consoante, sempre que ela aparece no começo da palavra, ela exige o espírito áspero, sempre, que vai ser o ro. Veja só, trouxe um exemplo de uma palavrinha para nós trabalharmos. Começamos aqui com o ro, aparece um eta, um m e um a. Como ele tem esse espírito, nós não vamos colocar um H na frente, porque o H ele não fica harmonizado pronunciando com uma consoante. Nós vamos alterar, colocando um H depois da consoante. Rema. Tá bem? Rema. Aqui a gente muda um pouquinho a pronúncia do R. Rema. Tudo bem, gente? Fechamos então esse estudo aqui com os espíritos. Lembre que esses espíritos são tranquilos, tá? A gente não está falando aqui do mundo espiritual, é só o nome de um acento que nós colocamos sempre que a palavra começa com vogal. Nós vamos continuar estudando o básico aqui da nossa escrita, pronúncia do alfabeto, e nós já vamos na nossa próxima aula continuar com a nossa gramática. Não se esqueça de fazer o seu estudo entre as nossas aulas, lendo mais uma vez o alfabeto, pegando essas regrinhas básicas que nós fizemos, tomando os nossos slides e treinando você mesmo as suas transliterações, tá bom? Isso ajuda muito o seu aprendizado. E logo nós encontramos a nossa aula seguinte para continuar abrindo a Bíblia e nos permitindo conhecer ela a partir da sua língua original, do grego.